extrema-direita diz que é defensora da liberdade de expressão, né? Eles falam que a esquerda quer proibi-los de falar, né? Eles querem ter o direito à liberdade de expressão para eles divulgarem todo tipo de mentira, todo tipo de notícia falsa, né? É assim que eles defendem a liberdade de expressão. Mas na hora que a liberdade de expressão se volta contra eles, eita! Aí é um negócio de ameaçar, de processar, de querer fechar, de demitir. Gente, uma coisa impressionante, né? Então, assim, é, vocês estão vendo que o Donald Trump está cada vez mais enrolado com o escândalo de pedofilia do senhor Jeffrey Epstein, que era amiguinho dele, né? Eram amigos, né? E quando o Trump era candidato, ficava dizendo que tinha um arquivo Epstein que ele ia divulgar com os políticos envolvidos no escândalo. Depois que ele assumiu, agora está dizendo que é besteira, que esse assunto é chato. Esse assunto é chato, boring. É, ele falou isso, que o assunto é chato. Esse assunto, quando perguntam para ele, ele fala que o assunto é chato. Né? Todos sabem que eles eram amigos, não se sabe até que ponto Donald Trump se envolveu nessas histórias. Mas o que ele está fazendo é tentar proibir que os jornais divulguem qual é a relação dele, qual era a real relação dele com Jeffrey Epstein. Né? E o que é que ele faz? Ele faz a estratégia que os bilionários fazem. Ele tenta quebrar os jornais. Então, o Wall Street Journal soltou uma matéria, né? Soltou uma matéria com uma história que era a seguinte: no aniversário do Jeffrey Epstein, vários amigos mandaram cartinhas para ele e o jornal deu, tanto o jornal Wall Street Journal quanto a Fox News deram que o Donald Trump tinha mandado uma cartinha com um desenho obsceno. Era essa a matéria. Eles não reproduziam o desenho, mas mostravam, mas contavam como era. E aí o que que fez o Donald Trump? Está ameaçando processar o Wall Street Journal em bilhões de dólares. Coloca aí, Gui. Olhem isso aí, são os defensores de liberdade de expressão, tá? Esses são os defensores. Trump processa o jornal por reportagem sobre Epstein, pede 10 bilhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos entrou com ação contra proprietários e 2 repórteres, acusando-os de difamação. Matéria do Wall Street Journal afirma que Trump enviou carta que incluía o desenho de uma mulher nua. Né? Aí teve essa história e ele foi para cima. Saiu também no New York Times, ele ainda não ameaçou o New York Times de processo, mas saiu no New York Times uma matéria sobre uma festa que o Epstein deu e que tinha jovens mulheres e o Trump estava presente. Coloca aí, por favor, Gui. Matéria que saiu na Fórum sobre a festa. Olha aí, ó. A festa secreta de Trump com Epstein e jovens mulheres revelada pelo New York Times. Nova reportagem revela mais um momento íntimo do atual presidente dos Estados Unidos com o financista. Então, a mídia dos Estados Unidos está em cima desse assunto, até porque foi o próprio Donald Trump que, durante a campanha, disse que ia revelar tudo. Né? Primeiro, ele disse que ia revelar tudo. Depois, a porta-voz dele disse que estava sobre a mesa dela os arquivos. E agora eles dizem que o arquivo nunca existiu. E aí? Em quem acreditar? Não, em quem acreditar? Deixa eu pegar aqui a matéria da Fórum sobre essa história que o New York Times soltou. Então, todos estão falando, tá? Todos estão falando. Aqui, ó. Festa secreta. Deixa eu ver se aparece fácil aqui. Seguro, tá cada vez pior, né? Aqui, ó. Uma investigação, matéria do Yuri Ferreira, uma reportagem do New York Times, trouxe à tona novos detalhes sobre os laços
entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais antes de sua morte em 2019. Detalhe: esse homem foi preso e apareceu logo em seguida suicidado na cadeia. Então, o que o Donald Trump dizia é que ia mostrar quem foi o assassino do Jeffrey Epstein. Agora ele já não está interessado, né? Por que eles faziam isso? Porque existiam fakes envolvendo os democratas em um escândalo de pedofilia. E aí o Donald Trump ficou, né, alimentando esse boato durante o período da campanha. Mas agora que, pelo visto, ele está envolvido, o assunto morreu. Segundo a reportagem, Trump teria organizado uma festa privada em 92 em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, com Epstein como único outro convidado. Um evento que chamou a atenção por seu caráter exclusivo e suposto foco em jovens mulheres. O próprio Trump já disse, né? Ele gostava muito de mulheres, mulheres jovens. O empresário George Hurney, responsável por coordenar o evento de garotas do calendário no local, afirmou ao Times que estranhou a ausência de outros VIPs, né? Quer dizer que ele ofereceu um banquete de moças jovens para o Jeffrey Epstein. Essa é a direita conservadora. Eu disse, Donald, essa deveria ser uma festa com convidados importantes. Você está me dizendo que é só você e Epstein? Relatou Hurney em entrevista. A então namorada de Hurney, Jill Hart, acusou Trump de assédio sexual naquela noite, alegando em processo judicial que ele a forçou a ficar em um quarto onde a beijou e tocou sem consentimento. O caso foi encerrado em 97 após um acordo extrajudicial com Trump negando as acusações. Documentos e registros analisados pelo New York Times mostram que Trump e Epstein mantiveram uma amizade próxima por cerca de 15 anos, frequentando festas em Palm Beach, Nova York. Recentemente, uma carta entre Trump e Epstein foi divulgada, revelando que o presidente dos Estados Unidos afirmava a Epstein que um amigo é uma coisa maravilhosa, feliz aniversário, que cada dia seja outro segredo maravilhoso entre nós. Né? Então, aí, os jornais estão abrindo essa caixa preta dos políticos envolvidos com o Jeffrey Epstein. E o Donald Trump, o que é que está fazendo? Ameaçando os jornais. Aconteceu, nos últimos dias, a demissão de um jornalista muito importante nos Estados Unidos, que foi o Stephen Colbert. E aí, o Donald Trump comemorou nas redes dele a demissão do jornalista. Veja o que ele falou, tá? O fim do programa de Colbert foi anunciado na última quinta. A emissora CBS afirmou que o Late Show vai acabar em maio devido a motivos financeiros, né? Curioso, né? Porque o Colbert é um crítico ferrenho do Trump e na última semana, pouco antes da demissão, ele tinha falado sobre uma relação da Paramount, que é a dona da CBS. Tá? Aqui, ó. A CBS disse em seu comunicado que a decisão foi puramente financeira diante de um cenário desafiador no horário noturno. Mas pode estar associada à fusão da Paramount com a Skydance Media, que requer aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos para operar sob administração. No programa da segunda, quer dizer, 3 dias antes da demissão dele, o Colbert criticou um acordo feito pela Paramount com o presidente dos Estados Unidos, chamando de um grande gordo suborno. Enquanto eu estava de férias, minha corporação matriz Paramount pagou a Donald Trump um acordo de 16 milhões de dólares pelo processo dos 60 minutos, disse Colbert durante o programa. Então, assim, tá na cara que ele foi demitido por questões políticas e o Donald Trump não escondeu a sua satisfação com a demissão de um jornalista e disse que quer a demissão de outro, pediu a outra cabeça. Eu absolutamente adorei que Colbert foi demitido, publicou na sua plataforma. O talento dele era ainda menor que sua audiência. Ouvi dizer que Jimmy Kimmel é o próximo, tem ainda menos talento que Colbert. Greg Gutfeld, apresentador da Fox News, é melhor que todos eles juntos, incluindo o idiota da NBC, Jimmy Fallon, que arruinou o outrora grande Tonight Show. Então ele está aí
pedindo a cabeça de jornalistas. Esses são os defensores da liberdade de expressão, tá? E essa história de pedir de ameaçar com processo de bilhões, a intenção por trás disso é quebrar o jornal. E isso já aconteceu nos Estados Unidos recentemente, tá? Com o site Gawker. Eu recomendo que vocês assistam esse documentário da Netflix que conta a história completa. Olha só, coloca aí o pôster do documentário, Gui, por favor. Olhem só, esse documentário aqui, ó, Nobody Speak, Julgamentos da Imprensa Livre, eles contam a história, né? Que tem aquele lutador que é amiguinho do Trump, que chama Hulk Hogan, vocês sabem quem é? Um palhaço de bigodão, assim. Então, o Gawker, publicou um artigo, publicou um vídeo com ele num vídeo de sexo consentido de um cara com a mulher dele, tá? E aí esse Hulk Hogan entrou com um processo contra o site Gawker, alegando privacidade. Só que aí esse processo começou a ficar maior e maior, então ficaram desconfiados de quem é que estava por trás desse lutador. E quem é que estava por trás do lutador? Peter Thiel, um bilionário que criou o PayPal e que é amiguinho do Trump. E ele não sossegou. E por que que o Peter Thiel queria fechar o site? Simplesmente porque o site tirou ele do armário. Falou que ele era gay e ele não queria sair do armário, né? Ele que tem posições extremamente conservadoras, não queria que as pessoas soubessem que ele era gay. Então ele foi perseguindo, dando dinheiro a esse Hulk Hogan para contratar os melhores advogados e fazer um processo bilionário para quebrar o Gawker e, efetivamente, o site fechou. Esse é o plano do Donald Trump em relação a qualquer jornal que se enfiar, que se meter no caminho dele. E o jornal que fizer a reportagem mostrando qual é a ligação dele real com o Jeffrey Epstein vai correr o risco de ser fechado, porque são assim os defensores da liberdade de expressão. Eles querem liberdade de expressão para eles mentirem, manipularem e quando falarem a verdade sobre eles, quando a liberdade de expressão se voltar contra eles, eles vão querer fechar, pedir a cabeça de jornalista, demitir, né? Exatamente como faria qualquer líder de extrema direita no mundo. Aqui na ditadura brasileira fecharam jornais, no nazismo perseguiram jornais e jornalistas. Não tem diferença. Não acreditem quando alguém da extrema direita disser para vocês que é a favor da liberdade de expressão, tá? O que eles querem é calar vozes dissonantes.